Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje é mais um caso de empreendedorismo maravilhoso, fantástico aí também, que vem do nada e constrói uma bela de uma empresa, uma fantástica empresa aí. E a empresa que será retratada hoje também é indicada aqui pelos nossos inscritos, lá pelo José Romeu. Ô José Romeu, um forte abraço, um prazer ter você sempre conosco aí. Obrigado pela participação, pela sugestão e pelo seu incentivo de sempre, José Romeu. E também quero dedicar esse vídeo aqui ao Dr. Érico Feinbaum, lá de Manaus, dentista lá de Manaus. Você que está precisando aí de um tratamento dentário nas mãos de um excelente profissional, vai procurar o Dr. Érico Feinbaum aí em Manaus. Ô Érico, um prazer também ter você junto conosco aqui no canal. E a empresa que será retratada hoje é a Odontoprev S.A., a maior empresa de planos odontológicos do Brasil, né? E aí, então, vamos contar toda a história para saber, também entender como que a empresa chegou até aqui, né? E a história da Odontoprev, ela começa o seguinte: então imagina um dentista recém-formado ali, praticamente com 23 anos de idade, que monta seu consultório junto com mais alguns colegas, e aí sente toda aquela dificuldade, né? Imagina só você montar um consultório, poucos clientes ali, você tem todo o custo, toda a estrutura de um consultório, e aí naturalmente você começa a sentir também o peso da concorrência. E aí, dentro daquele dilema, o Dr. Randall Zanetti, com 23 anos de idade apenas, ele começa a pensar, pô, mas peraí, se existe plano de saúde para assistência médica aqui no Brasil, nos Estados Unidos, por que não ter um plano de odontológico também? E aí ele começa ali individualmente tentando fazer planos odontológicos individuais, aí depois já passa a fazer coletivos ali com algumas empresas. E aí ele começa a desenvolver a Odontoprev, que era uma empresa de plano odontológico, né? Mas aí na sequência, depois de 1987, aí vai até 1998 naquela briga ali, e daqui a pouco daí a coisa começa a funcionar. Então diversas empresas aderem ao plano odontológico lá da Odontoprev, e aí chega no ano de 1998, a empresa já está com 120 mil clientes dentro da Odontoprev, né? E aí, com isso, chama a atenção de fundos de investimento que fazem aporte de recursos dentro da empresa, assume o controle societário, porém deixam o Dr. Randall Zanetti no comando da empresa. No ano de 1999, daí com a entrada desses recursos, aí começa uma série de aquisições, vai comprando diversas empresas pelo Brasil todo. Em 2006, fazem o IPO, abre o capital da Odontoprev, aí com mais dinheiro continua toda uma série de aquisições. No ano de 2008, eles adquirem uma empresa chamada Easy Software, que é uma empresa que faz, sabe aquele software nos consultórios odontológicos, aquele software que os dentistas utilizam? Essa empresa é líder no mercado nacional nesse tipo de software. E aí a Odontoprev também compra a Easy. No ano de 2009, fazem um acordo com a Bradesco Dental e aí passam a trabalhar em parceria com a Bradesco Dental. Já no ano de 2010 também fazem uma parceria com o Banco do Brasil e passa a atender também os planos odontológicos para o Banco do Brasil. E aí no ano de 2014, aí o Bradesco compra 50,1% das ações da Odontoprev e passa a ser o grande controlador da Odontoprev. Mas na sequência, o que eles fazem? Mantém o Dr. Randall Zanetti no comando, o idealizador de toda essa empresa, o que fez toda essa empresa crescer, permanece no comando da Odontoprev. E a Odontoprev que nós vamos retratar hoje. Para tanto, eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também as informações do dia 30 de setembro de 2021, até porque o balanço da Odontoprev tá para sair no final de fevereiro, aí comecinho de março, tá para sair o balanço de 2021. Então vamos com as informações mais recentes que nós temos da companhia. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos em Odontoprev S.A. e para tanto trouxe para vocês 2018, 2019, 2020 e o terceiro trimestre do ano de 2021, as informações mais recentes da companhia, até porque o balanço de 2021 está para sair ainda no final de fevereiro. Começando aqui pelo ano de 2018, o que é a Odontoprev através dos seus números? É uma empresa de 1.647 bilhões de reais em bens e direitos, então tudo aquilo que compõe o patrimônio da empresa tem um valor contábil de 1.647 bilhões.
Aí ele é separado aqui em ativo não circulante, e aí dentro do ativo não circulante, que é praticamente um capital fixo da empresa, exceto realizar a longo prazo, que ele vai se transformar em recursos num prazo superior a um ano, e o restante então é tudo um capital fixo. Destaque aqui para o intangível, com valor mais significativo, 752 milhões. E o que vai ter dentro desse intangível? Todos os ágios, em todas as aquisições que a Odontoprev vem fazendo. Então, ele é um bem de natureza incorpórea, porém com valor econômico. Então, está aqui o intangível. E aí nós temos o capital de giro, que é o ativo circulante, que representava 42,6% de tudo que a empresa possuía, totalizando 702 milhões. Em 2018, a Odontoprev fecha com 481 milhões de reais em dinheiro, caixa, banca, aplicação, 154 milhões em contas a receber. Tem aqui um estoque, a figura de um estoque, mas o estoque aqui é mais para bens de uso e consumo. Então, no caso da Odontoprev, que não tem estoque, não tem produtos para vender, o capital de giro basicamente se resume ao que ela tem de dinheiro e ao que ela tem para receber. No ano de 2019, o ativo total pula para 1 bilhão 768 milhões e o capital de giro sobe para 818 milhões, agora 46,3% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, 544 milhões, e o contas a receber, 177 milhões. Já para o ano de 2020, vai para 1 bilhão 921 milhões de ativo e o capital de giro sobe mais ainda, 990 milhões, e agora passa a representar 51,5%. Também fecha 2020 com 736 milhões de reais em dinheiro, então vejo que o dinheiro vem aumentando a cada ano, e aqui praticamente estável, contas a receber 171 milhões. E no terceiro trimestre de 2021, fecha agora com 1 bilhão e 900, praticamente estável aqui em relação ao ano passado, e o capital de giro diminui, ele cai agora para 581 milhões com 30,6%. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 334 milhões apenas, né, comparado com 736 milhões que tinha em 2020, então uma diminuição no capital de giro, no dinheiro em caixa, né, e um pequeno aumento aqui no contas a receber. Olhando agora o endividamento, nós vamos ter aqui um endividamento de curto prazo, passivo circulante, endividamento de longo prazo, passivo não circulante, e o total do endividamento, 666 milhões de reais de dívida. Porém, é uma dívida que, comparada ao patrimônio da empresa, ela representa apenas 40,4%. Destaque aqui para essa linha que a gente sempre coloca aqui, sempre destaca, que são as dívidas que a empresa tem com os bancos no curto prazo. E no caso da Odontoprev, ela não tem dívida nenhuma com o banco. O que ela tem aqui, em outras obrigações, um valor mais significativo de dívida, onde ela contabiliza as provisões. Então, aqui o que nós temos são provisões, então não é uma dívida líquida e certa, é mais então uma provisão para caso ela tenha que fazer o repasse de dinheiro para as empresas conveniadas, os dentistas conveniados, credenciados com eles. Então está aqui, a dívida de 40,4%. Em 2019, a dívida cai para 652 milhões, agora o peso dela 36,9%. Em 2020, a dívida sobe para 714 milhões, porém o peso dela praticamente se mantém estável, 37,2%. E agora em 2021, que a dívida aumenta um pouquinho mais, vai para 765 milhões, pesando agora 40,3%. Mas quando eu falo nesse aumento de dívida, chama a atenção aqui para vocês, voltar lá para 2018, onde a dívida era de 40,4% e agora é de 40,3%. Então vejo que a empresa vem mantendo uma estabilidade no seu endividamento nessa faixa, entre 37% praticamente e 40%. Em termos de resultados, a Odontoprev faturou 1 bilhão 591 milhões em 2018, 1 bilhão 808 em 2019. Em 2020, o faturamento recua aqui para 1 bilhão 765, mas há que se considerar que 2020 foi um ano de pandemia. Então, até a venda de planos odontológicos naturalmente diminui, até porque acredito ter uma diminuição nas consultas odontológicas até em função de toda a pandemia. E agora no terceiro trimestre de 2021, o faturamento fecha com 1 bilhão 373 milhões, também projetando faturamento muito próximo ao que foi 2020. Tá? Em termos de resultados,
teve um lucro de 285 milhões em 2018, um lucro estável, 284 milhões em 2019. Em 2020, mesmo com essa queda de faturamento, o lucro aumentou, 359 milhões, e agora, até o terceiro trimestre de 2021, já acumula um lucro de 294 milhões, projetando um lucro de 380 milhões para o ano de 2021. Se for abrir aqui um pouquinho a DRE, vamos ver que o custo da venda, né, do plano de saúde, aqui do plano odontológico, ele era de 44,2, manteve 44,8, cai para 40 e praticamente estava aqui em 40%. E a despesa, que era de 31,8, 33,8, 30,4 e 30,5. Então, observa-se aqui que é uma empresa que ela é extremamente controlada dentro dos seus números. Falando em números, trago para vocês também a situação financeira da Odontoprev através dos índices de liquidez geral e liquidez corrente. A liquidez geral, que mede a capacidade de pagamento no curto, médio e longo prazo, que a gente vai saber se a empresa tem recursos para pagar suas dívidas ou não e se ela trabalha com folga financeira. A liquidez geral, ela sai com 1,29 em 2018, 1,43 em 2020, 1,29 em 2018, 1,43 em 2019, 1,51 em 2020 e 1,34 agora em 2021. O que quer dizer esse 1,34? Para cada R$1 de dívida que ela terá que pagar, ela dispõe de R$1,34. Paga e sobra, mostrando que a empresa não terá dificuldades financeiras. Já na liquidez corrente, que mede o curto prazo, só no ano se ela consegue pagar suas dívidas, ele sai com índice de 1,36 em 2018, 1,64 em 2019, 1,81 em 2020 e agora nesse ano de 2021 recua para 0,99. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto prazo, ela dispõe de apenas 99 centavos, quer dizer, praticamente o que ela tem de dívida é o que ela vai ter de recursos para pagar. Trabalha então no curto prazo na estica, ele trabalha ali espremidinho. O que ela tem em caixa, ainda falta 1 centavo ali, o que ela tem para receber também, praticamente paga as dívidas que ela tem, trabalhando sem folga financeira no curto prazo. Porém, como a liquidez geral está a 1,34, para o longo prazo já se projeta que ela vai voltar a ter folga financeira. Falando em endividamento, a dívida está ali, o comportamento dela e o tamanho da dívida. 40,4% em 2018, 36,9% em 2019, 37,2% em 2020 e 40,3% em 2021. Então, mostrando aí uma certa estabilidade na dívida, e a dívida hoje absorve 40,3% de tudo aquilo que a empresa tem, mostrando ali o tamanho da dívida em relação ao seu patrimônio. Já em termos de ganho, nesses outros gráficos aqui vamos ver o quanto a empresa ganha em relação ao que ela fatura, em relação ao investimento feito e também em relação ao patrimônio líquido, que é o acionista, o investidor. Começando pela margem líquida, 17,9% no ano de 2018, 15,7% em 2019, 20,4% em 2020 e 21,5% em 2021. O que quer dizer esse 21,5%? De tudo aquilo que ela fatura, de tudo aquilo que ela vende, tira custo, tira despesa, tira resultado financeiro, tira impostos, quanto que sobrou? 21,5%. Então, uma margem bastante generosa, que é a utilizada aqui pela Odontoprev, que ela vem conseguindo, né, atingir essa margem de 21,5% líquido de tudo aquilo que ela fatura. Já a rentabilidade do ativo é o ganho em relação ao investimento feito dentro da empresa, que sai de 17,3% em 2018, 16,1% em 2019 e volta a subir agora em 2020 para 18,7%. Em relação a todo investimento feito, a empresa teve um ganho de 18,7%. Já na rentabilidade do PL, que é a rentabilidade do acionista, da acionista, quanto que o investidor, quem tem sua participação dentro do PL da empresa, ganhou através dos lucros gerados pela empresa. 29,1% em 2018, 25,5% em 2019 e 20,4% em 2020. Então vejam só, se você tinha ações da Odontoprev nesses respectivos anos, foi esse o ganho que você teve em relação aos lucros que a empresa apresentou, 20,4% agora nesse ano de 2020. Naturalmente que ao fechar o balanço de 2021, aí nós teremos
temos também esse indicador para poder fazer a comparação com os exercícios anteriores. Já que estamos falando aqui de acionista, de investidor e etc., vamos falar aqui também do como que está sendo valorizada as ações da Odontoprev. Começando ali pelo valor patrimonial. Quanto que vale uma ação em relação ao patrimônio que existe dentro da empresa? R$ 2,13. Então, uma ação da Odontoprev vale R$ 2,13. Porém, nós vamos ter o quê? O valor de mercado. Por quanto que ela é comercializada? Por R$ 12,07. Então, algo que vale R$ 2,13 é comercializado por R$ 12,07. Cotação essa do último dia 9 de fevereiro, quando da gravação desse vídeo. E aí vai nos oferecer aquele outro indicador, que é o preço dividido pelo valor patrimonial. É o P dividido pelo VP, 5,62. Isso quer dizer que uma ação de R$ 1, ela é vendida por R$ 5,62. Portanto, nós temos aí um ágio na venda das ações da Odontoprev de 462%. Então, vejo que ela está muito valorizada em termos de mercado em relação ao seu valor patrimonial. Lucro por ação. Quanto cada ação está tendo de lucro? 71 centavos. Né? Então, cada ação vai ter um ganho de 71 centavos. Porém, transformando isso aqui em percentual, vai dar a rentabilidade da ação, 5,88%. Lembrando que essa rentabilidade da ação ela é medida pelos valores de mercado e pelo lucro de 2021. Como em 2021 a empresa vem apresentando lucro de 71 centavos por ação, e se você comprar uma ação hoje da Odontoprev, você vai pagar em torno de R$ 12, então o ganho que você terá, se a empresa se mantiver nesse volume de lucro, vai ser de 5,88%. Portanto, ele é um percentual diferente da rentabilidade do PL, porque a rentabilidade do PL é para quem já está dentro do PL. E para quem entrar agora, vai entrar pagando R$ 12 aproximadamente. Portanto, o ganho de quem entrar agora vai ser de 5,88%. Dividendos por ação. Em 2021, a Odontoprev distribuiu 48 centavos por ação e a relação PIL, preço barra lucro, de 16,84. Isso quer dizer que, ao comprar ações da Odontoprev, um investidor, a investidora, levará aproximadamente 17 anos para ter o retorno do seu investimento através dos lucros que a empresa irá gerar. Também trago para vocês esse gráfico aqui mostrando o comportamento da ação da Odontoprev ao longo dos últimos 5 anos. Começando lá pelo fevereiro de 2017, quando as ações eram cotadas na faixa de R$ 11,40 aproximadamente. E aí foi ali o comecinho de 2017 praticamente nesse valor, 11,60, 11,60. Em 2017 ela dá aquela disparada, ela dispara, atinge lá um topo de R$ 17 no comecinho do ano de 2018. Aí chega no começo de 2018 com R$ 17, porém não se sustenta e cai novamente. Volta lá para a faixa dos R$ 13, R$ 14, dá alguns picos ali nesse intervalo e começa 2019. Em 2019, novamente, a empresa dá um salto. Ela chega lá, atingir um pico de R$ 18, né? Depois apresenta ali umas quedas no meio do caminho, volta lá para a faixa dos R$ 18. E aí, no começo de 2020, nós temos a pandemia. E com a pandemia, daí nós temos aquela queda significativa onde ela volta para a faixa dos 13. E aí, dos 13, daí ela fica oscilando ali de 13, chega até 14, cai ali para 12, volta lá para os 14 e fica oscilando nesse intervalo com um pequeno pico. Agora, no final do ano de 2021, dá uma pequena esticada ali no valor das ações, chegando ali na faixa de R$ 15, quase R$ 16, e porém volta a cair nesse começo de 2022, fechando agora nesse último dia 9 de fevereiro, com uma cotação na faixa de R$ 12, R$ 12,07 aproximadamente. Está aqui então o comportamento das ações da Odontoprev. Tá então analisada mais uma empresa Odontoprev S.A. lá em homenagem ao José Romeu e ao Dr. Érico Feinbaum, né? Tá aí analisado Odontoprev, o que é Odontoprev, vocês vejam que os números são realmente gigantescos e a empresa vem aí numa crescente fantástica, né? Então trouxemos aí toda a situação para você conhecer de perto o que é a Odontoprev e como que está a situação econômica e financeira da empresa. E naturalmente que todos esses indicadores que você observou, a análise do balanço ali, aquela análise vertical, enfim, todo esse processo de análise
ele é bastante simples, porque eu sempre digo o seguinte, que quando você tem as demonstrações contábeis, ela tem os números que querem contar alguma coisa para você. Os números querem se comunicar com você, né? E aí, naturalmente, o que a gente precisa ter? Entender o que os números querem nos contar, né? Mas caso você tenha curiosidade nesse sentido aí, manda para nós um WhatsApp lá, que nós vamos realizar um curso agora no dia 11 de março, tratando justamente de análise de balanços para investimentos. Então, todas essas análises, esses indicadores, aí eu vou mostrar para vocês como que funciona tudo isso aqui, da onde que a gente tira todas essas informações e como que a gente interpreta essas informações. Para quê? Para que a gente possa escutar o que os números querem nos contar. E aí, a partir desse momento, a gente consegue tomar decisões mais acertadas, tomar decisões com mais segurança, minimizando o risco e potencializando as probabilidades de ganho quando se trata de investimento. Já que comprar ações de uma empresa é entrar de sócio, então nós temos que saber aonde que nós estamos entrando, para quê? Para justamente poder acertar as nossas decisões, ou pelo menos diminuir os riscos, né, na tomada de decisões. Dito isso, bons investimentos para vocês.